Bons estudos a todos. Eu vou falar agora do regime diferenciado de contratações públicas, denominado RDC. O RDC veio para inovar em matéria de licitações públicas, motivado pelo advento dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Copa das Confederações e também abrangendo as obras para os aeroportos das capitais dos estados da federação, distantes até 350 quilômetros da cidade-sede desses eventos. Aí, com o tempo, esse dispositivo legal abrangeu também ações do PAC, do SUS, obras de engenharia para estabelecimentos penais, bem como unidades de sócio-atendimento educativo, também ações no âmbito da segurança pública, obras de mobilidade urbana, está aí o VLT do Rio, bem como ampliação de infraestrutura logística. Em 2016 foi agregado também ao rol de possibilidades de utilização do RDC ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, tecnologia e inovação. Também para contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, ou seja, o locador, já com o propósito de locar para a administração pública, que é a locatária, faz melhorias no imóvel. Podem ocorrer hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação e, ao final da locação, prever a reversão dos bens da administração pública, sendo que o valor da locação não poderá exceder ao mês 1% do valor do bem. Bom, objetivos do RDC. Ele vem justamente para ampliar a eficiência das contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, e ressalta a competitividade técnica, de mérito, promovendo assim troca de experiências e tecnologias, principalmente em busca do melhor relação com os benefícios para o setor público. Ou seja, uma obra de engenharia ela pode ser licitada, franqueando ao proponente a metodologia executiva. Por exemplo, um viaduto pode ser feito com estrutura metálica ou estrutura pré-moldada de concreto protendido. Enfim, com isso também ajudar o desenvolvimento das técnicas construtivas. Justamente incentivar a inovação tecnológica, bem como assegurar tratamento isonômico. A opção pelo RDC estará presente no instrumento convocatório e afastará a Lei 8.666, ressaltando que terá aplicação subsidiária em alguns pontos da normativa do RDC, a Lei 8.666, que será visto adiante. O RDC também aplica as licitações aos contratos de obras e serviços de engenharia, ou seja, o RDC foi agregando pela sua inovação, pela sua perspectiva de promover um processo licitatório com menos vícios do que os históricos, que o Brasil passou com projetos insatisfatórios, gerando aí problemas para as empresas, para a administração pública, prejuízo, pleitos, paralisia de obras, aditivos sem fim, enfim, além da extensão dos prazos de entrega dessas obras. Então foi se estendendo naturalmente, abrangendo também de uma forma global a realização de obras e serviços de engenharia nos sistemas públicos de ensino, de pesquisa, ciência e tecnologia. Agora, clarificando algumas definições do RDC, o que é empreitada integral? Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, é chamado turnkey, ou chave na mão, até a sua entrega ao contratante. Preço global, quando se contrata por execução da obra ou do serviço por preço certo, de acordo com o escopo definido.
Empreitada a preço unitário, quando se contrata por preços unitários, preços certos de unidades determinadas, por exemplo, forma, armação, concreto, no caso, estrutura de concreto armado. Empreitada por preço unitário, já dito. E projeto básico consiste em conjuntos de elementos suficientes para caracterizar a obra, assegurar a viabilidade técnica e possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço. E aí eu coloquei aqui esse destaque justamente no ponto da definição dos métodos e do prazo de execução. Fica a critério da proponente. Esse é um grande diferencial, porque permite, como dito, um trabalho técnico, científico e que agrega valor para todas as partes. Projeto executivo é o conjunto de elementos necessários para a execução completa da obra. Vamos lá. O projeto base deverá conter, sem frustrar a competição, desenvolvimento da solução escolhida de forma de fornecer visão global da obra, ou seja, não tem o projeto do procedimento licitatório, o básico, ele fornece a visão global, não detalha, e identificar seus elementos construtivos com clareza. As soluções técnicas detalhadas para evitar mudanças de escopo, interpretações dúbias, identificação dos tipos de serviço a executar, bem como as especificações, informar dados que possibilitam o estudo e a dedução de métodos construtivos, daí mais uma vez ressaltando esse aspecto, quer dizer, possibilitando essa análise técnica por parte da empresa proponente, subsídios para a montagem do plano de licitação, orçamento detalhado do custo global da obra. Global, está aí grifado. As licitações e contratações realizadas em conformidade com a RDC seguirão, por óbvio, os princípios LIMP, que são as iniciais de legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, princípios básicos da administração pública, na esfera de direito administrativo, agregando aí o princípio da igualdade, da probidade administrativa, da economicidade, bem como do desenvolvimento nacional sustentável. Então, vai-se ver aí muitos itens relacionados à proteção ambiental, inclusive nesse sentido. Nas licitações contratos que trata essa lei, serão observadas as seguintes diretrizes: padronização do objeto e especificações técnicas, dos instrumentos convocatória, a busca de maior vantagem para a administração pública, isso é essencial, condições de aquisição de seguros, garantias e de pagamento compatíveis com as do setor privado, ou seja, os entes governamentais sempre pagaram, em regra, assim, mais do que os privados, negociam mal. Então, para tanto, foi incluído aqui, eu coloquei aqui bem destacado, a possibilidade de pagamento de remuneração variável. Isso é uma inovação da maior relevância, que será uma forma de valorar o mérito, ou seja, a eficiência, eficácia na redução de custos, tendo ganho tanto para a administração pública quanto para a empresa proponente, no caso a contratada, efetivando essa melhoria no tocante ao resultado do objeto licitado. Então, essa utilização da remuneração variável terá o limite o orçamento, e suas condições serão estabelecidas no referido instrumento convocatório. Então, realmente, uma inovação bem significativa. Será prestigiado também os recursos locais. No caso de vantagem, será parcelado o objeto para evitar os monopólios. O administrador aqui e o legislador, eles prestigiaram a divisão de risco. Ter uma empresa apenas para executar um grande projeto significa riscos. Publicidade via site eletrônico, deve respeitar as normas, as contratações do RDC
disposição final dos resíduos, compensações ambientais de eventuais danos, já está aí o viés de projetos sustentáveis, utilização de energia e recursos naturais, por óbvio, avaliação dos impactos na vizinhança. Aí vem também o legislador abraçar aqui a proteção do patrimônio cultural, histórico, direto e indiretamente, observar os direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e os impactos sobre o patrimônio histórico. Está aí Ouro Preto, bela cidade de Minas, patrimônio da humanidade, com as medidas que sejam adequadas. Já falando das regras, então, do objeto da licitação deverá ser bem claro, translúcido, para não gerar ambiguidades, sem detalhar demais, sem excesso de especificação. Nas hipóteses for adotado critério de maior desconto, a informação que trata o orçamento deverá ser informado previamente. No caso de julgamento de melhor técnica, o valor do prêmio da remuneração será incluído no instrumento convocatório. No caso de licitação para aquisição de bens, a administração pública poderá indicar marca ou modelo, não pode especificar, não é? Para padronizar o objeto, no caso de ser fornecedor único, e exigindo assim um protótipo, uma amostra prévia, as devidas chancelas e credenciais, protocolos de qualidade, bem como a solidariedade do fabricante no tocante à execução do contrato, caso mesmo seja vendedor ou distribuidor. Para os tipos e regimes abraçados pelo RDC, temos empreitada por preço unitário, preço global, por tarefa integral e contratação integrada, que no caso abrange o projeto básico mais o executivo. Então nós vamos versar de cada tipo a seguir. Preponderantemente, o RDC abraça preço global por tarefa e a contratação integrada, podendo também abraçar os dois outros itens, mas nessa ordem de prevalência. No caso de viabilidade da aplicação, isso que está falando aí, disposto do parágrafo 1º, que contempla os itens 2, 4 e 5, esses em verde, poderão ser adotados os outros dois tipos ou regimes de contratação, sendo que o custo para os serviços de engenharia serão baseados nos dados do SINAP para a construção civil e no CICRO para as obras rodoviárias, sendo que nas licitações sob o regime de contratação integrada deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade competente. No caso de não envolver recursos da União na contratação, pode usar outras referências de preços além do CICRO e do SINAP. Isso se aplica no caso de contratações na esfera dos governos municipais, estaduais e Distrito Federal. E é vedada a realização sem projeto executivo de obras e serviços de engenharia. Então, tem que existir qualquer hipótese de projeto executivo, que é um outro problema também antigo aqui no Brasil. Começa a ser as obras, por muitas vezes, atender critérios políticos, aí depois gera uma série de sequelas, de problemas, porque os projetos executivos não estão ainda concluídos, gera paralisia, ociosidade de recursos, reivindicações, demandas de toda natureza. Então, também isso é um avanço. Então, mais uma vez, o legislador vem falar da inovação tecnológica, possibilidade de execução com diferentes metodologias. Vou até aumentar, porque esse é um ponto focal que vale a pena salientar, possibilitando o desenvolvimento, por óbvio, como dito, dessas metodologias, inclusive com tecnologias de domínio restrito no mercado, não é? Novas tecnologias que não ainda estão de domínio de todas as empresas, desde que, claro, seja observado o melhor custo-benefício para a administração pública. E no caso de contratação integrada, tem que existir pelo menos um anteprojeto de engenharia, sendo que a contratação integrada consiste
a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras e serviços de engenharia, a montagem e realização de testes, pré-operação de todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Então, quer dizer, é tudo realmente que está adstrito ao objeto. Vamos lá. Seguindo, caso seja permitido no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá critérios. Mais uma vez, quer dizer, o legislador veio batendo, esse é o ponto focal, sem dúvida nenhuma, não engessar, não é? A parte no tocante aí, a forma que vai ser desenvolvida a solução técnica. Não são possíveis taxas em regra na contratação integrada, excepcionalmente para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Então está aí que era uma máxima, no RDC não pode ter claim, não pode ter pleito, pode sim. Então, mantidas os mesmos princípios que são desequilíbrio contratual, fatos supervenientes que, após a execução e que foram imprevisíveis ou previsíveis com efeitos incalculáveis, que venham a desbalancear a equação inicial do contrato, devem ser realinhados, mitigando a força obrigatória do contrato, seguindo principalmente as premissas e regramentos do Código Civil Brasileiro de 2002. Também vem outro aspecto importante, no sentido da administração pública, valorar aqui a gestão de riscos, não é? No tocante às contingências atribuídas ao contratado, é uma enorme janela também para uma evolução. É claro que no direito existe uma evolução quando você tem um dispositivo dessa natureza. Ele vai espraiando para um entendimento da gestão de risco como um todo, que é muito importante, ou seja, se consideram buffers de riscos, né, tanto para os riscos conhecidos quanto para os riscos desconhecidos, alocando essas reservas já no orçamento do projeto. Também, novamente, vem o legislador versar sobre a remuneração variável, realmente uma revolução no tocante à relação com a administração pública. Aí, novamente, falando o legislador que pode contratar mais de uma empresa para o objeto. No procedimento licitatório, rapidamente dando uma pincelada, são as fases, que é preparatória, publicação, apresentação de propostas, julgamento, habilitação e encerramento. Com aplicação subsidiária da Lei 8.666, o que seria subsidiária? Seria o que a lei do RDC não dispor expressamente, onde houver lacunas, aplica-se as normativas da Lei 8.666. Será admitido também consórcio no RDC. A publicidade será feita no Diário Oficial da União, a não ser que forem licitações de pequena monta, não ultrapasse 150 para obras, 80 mil para bens, é dispensada a publicação desse extrato. Vamos em frente. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação de proposta, tem um modo aberto e fechado. O modo aberto, ele contempla que os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos sucessivos. É como se fosse um leilão, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Já na disputa do modalidade fechada, então são lacradas e serão abertas em determinado momento, adjudicando assim a empresa vencedora. Nas licitações ou obras de engenharia, após o julgamento das propostas, serão detalhados alguns outros aspectos, como BDI e encargos sociais. Também, da mesma forma, poderão ser estabelecidos lances intermediários, né? Bem como o reinício da disputa aberta
depois da definição da melhor proposta, sempre que existir uma diferença de pelo menos 10% entre o melhor lance e o listante subsequente, ou seja, uma empresa ganhou uma obra por R$1 milhão, o segundo lugar ficou com 900 mil, então aí se abre uma nova janela de negociação justamente por entendimento que a diferença está muito expressiva, não é? Na verdade é o contrário, né? O primeiro lugar ficou com 900 mil e o segundo com 1 milhão. Definido o resultado, há mais um rol de negociações com o primeiro colocado, ou seja, isso abre também uma segurança, né, jurídica e administrativa para a administração. Então, depois de exauridos também os recursos administrativos, então será encerrado o processo e encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis, anular o procedimento, revogar por motivos de conveniência ou oportunidade, adjudicar o objeto em um lugar à licitação. Então sobe para uma autoridade superior também para dar mais segurança ao processo. Os critérios de julgamento passam pelo menor preço ou maior desconto. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global no instrumento convocatório, sendo que o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos, mantendo-se os preços referência. No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes também devem incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento. Outro critério de julgamento é técnica e preço. Deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço, ou seja, não é mais apenas o preço. Então, aí vem o quilate qualitativo, também um foco não só no aspecto pecuniário, e sim no aspecto do que essa boa técnica poderá ser satisfatória para a administração pública. Depois vem também a melhor técnica ou conteúdo artístico. Então também será definido prêmio ou remuneração. Nesse caso, exclui-se os projetos de engenharia. Uma oferta de preço. Justamente, no caso de contrato resulta em receita para a administração pública, por exemplo, uma concessão que o particular vai pagar uma joia para a administração, quem oferecer mais leva, salientando a garantia que deve ser de 5% do valor ofertado pela interessada. Também o critério do maior retorno econômico, no caso de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas a maior economia para a administração pública decorrendo da execução do contrato. O contrato de eficiência pode incluir obras, fornecimento de bens, sempre com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, reduzindo suas despesas. Nos casos que não for gerada economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração da contratada, e é permitida a atribuição de fatores de ponderação distinto para valorizar as propostas técnicas, ou melhor dizendo, valorar as propostas técnicas de preço, limitado a 70%, ou seja, ainda tem mais um fator aqui que permite uma análise qualitativa. Os procedimentos auxiliares, isso é mais para efeito de burocracia, né? Existem pré-qualificações, catálogos, cadastros que são feitos antes do processo licitatório, né? Para que possa também agilizar. Então, vale por 1 ano essa pré-qualificação. E o catálogo eletrônico para priorização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, ou seja, é tipo um vendor list, como se chama aí no âmbito da gestão de projetos, ou seja, já tem aquelas empresas que podem prestar determinado tipo de serviço ou de serviços pré-qualificadas.
da comissão de licitação deve ser, no caso, preferencialmente de funcionários do próprio órgão da administração pública e terão responsabilidade solidária de todos os membros, né, por qualquer dano ocorrido à administração, salvo registrada uma posição em contrário na ata de reunião. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação seguem a Lei 8.666 e, por fim, aqui as condições específicas para a participação das licitações, sendo vedadas a participação direta ou indireta nas licitações que trata essa lei, pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo, salvo contratações integradas. Também da pessoa jurídica qual o autor do projeto seja administrador sócio com mais de 5% do capital volante ou trabalho e cargo de confiança no subcontratado. Também não se aplica com as contratações integradas, que englobam todos esses aspectos. Também servidor ou empregado do órgão, não é? E pode existir a participação das pessoas físicas ou jurídicas como consultor técnico, no caso o projetista, e aplica-se todas essas tratativas e esses regramentos aos membros da comissão de licitação. Também aqui vai só exaurindo esse mesmo entendimento, né? Pessoas ligadas ao órgão licitatório. E aí, vamos lá, por fim, haverá aplicação subsidiária, como se disse, da Lei 8.666. Então, aqui caberão recursos, como todo princípio da administração pública reza, né? O direito ao contraditório, então, dos atos que deferem pedido de pré-qualificação, do ato de habilitação e inabilitação do licitante, do julgamento das propostas, da anulação e revocação da licitação, do deferimento do pedido de inscrição ou registro, ou bem como sua alteração, da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de idoneidade, suspensão temporária de participação e em contratar com a administração pública. Também permitido a contra-razoar. Sanções administrativas, que ficam impedidos por 5 anos de contratar com os entes governamentais, aqueles que cometerem algumas dessas infrações, sem prejuízo das demais sanções legais, né, nas esferas do direito administrativo, civil, ambiental, criminal, enfim, o direito espraia as responsabilidades por área, não é? Aquele participante que não celebrar o contrato depois de ter sido adjudicado, que não entrega a documentação exigida ou apresenta documento falso, não entregar o objeto da licitação sem motivo justificado, não mantiver a proposta, salvo por fato superveniente, no caso de fraude à licitação, inclusive isso é crime, não é? Comportamento inidôneo, fraude fiscal. Então, basicamente é isso. Algumas disposições finais aqui é apenas para exaurir, e o legislador aproveitou o dispositivo legal. Então, espero que tenha atendido a contento, expectativas. Muito obrigado por estarem prestigiando nosso canal. Um grande abraço a todos.